Olá, meu nome é Gustavo e bem-vindo ao 12º episódio de Como Reformar Cedo em Portugal apenas com ETFs acumulativos. E se estamos no 12º episódio, eu quero dizer que é o aniversário desta série, ou seja, já fizemos um ano, um de muitos. E antes de começar, quero primeiro agradecer à XTB por apoiar este vídeo. Eles têm 0% de comissões, tanto em ações como ETFs reais, um valor mínimo de transação de apenas 10€, por isso conseguimos começar com um valor muito baixo e condições válidas para volumes mensais até 100.000€. Em transações acima deste limite é cobrado uma comissão de 0,2% no mínimo de 10€. Eu também gosto de salientar que é importante vermos sempre o pressário, independentemente de qual seja a corretora que nós utilizemos. E, por exemplo, no caso da XTB, eles têm uma taxa de conversão de 0,50%, mas um dos critérios muito importantes quando eu estou a escolher um ETF real é que seja em euros, para que não seja aplicada uma taxa de conversão e assim, se não tenho aqui comissões aplicadas, não existe taxa de conversão, estou praticamente a adquirir o ETF sem custos. Por isso é muito bom, só tenho que estar mais preocupado com o Total Expense Ratio, que é a TER, e também outros fatores em termos de liquidez, etc., que faz tudo parte dos meus critérios e que eu tenho partilhado ao longo da minha série. Antes de avançar, quero apenas salientar um ponto, muito rapidamente, que é relativamente à nossa nova conta bancária que está associada à nossa conta da XTB, que agora é JP Morgan, que tem sucursal na Alemanha, e por isso nós fomos à área do cliente, em painel de controle, temos aqui um novo IBAN. Por isso, para quem tem transferências automáticas, tem que ter atenção a isto, porque agora é um IBAN diferente e já não são transferências nacionais, mas sim transferências internacionais, que demora cerca de 1 a 2 dias. Eu acredito que esta alteração tenha sido para diminuir custos, tanto para a XTB, também por uma questão de segurança para nós e também porque a transferência deve demorar menos tempo até chegar à nossa conta da XTB. Agora, antes de partilhar a minha calculadora do Costfire, lembro que tenho como base a rentabilidade do S&P 500 nos últimos 10 anos, que é aproximadamente 10%, e também lembro que o desempenho passado não garante resultados futuros. No entanto, coloquei aqui os 10% como referência, apenas como referência, com uma taxa de inflação de 3% e uma taxa de levantamento segura no primeiro ano de 4,50%. Agora, eu neste momento tenho 26 anos, quero me reformar aos 55, vou ter um gasto anual de 12.000€ e tenho neste momento 6.367€ investidos em ativos, com uma contribuição mensal de 500, ou seja, os 500 é os meus aportes mensais médios. Por isso, isto diz que o meu Costfire vai ser aos 32, 33 anos, porque o meu valor de Costfire é aos 37.483. Por isso, calcula também para o teu caso. Isto, no meu caso, que significa que vou atingir o Costfire daqui a 7 anos, que falta pouco até lá chegar, porque o Costfire é realmente um valor muito importante para nós, mas atenção que eu não vou parar por aí. De qualquer modo, eu também quero passar aos ETFs, mas antes eu quero responder algumas dúvidas que vocês colocaram, mas quero que também tenhas como referência esta tabela que eu vou utilizar como base para escolher qual poderá ser o ETF mais indicado para mim este mês. Antes de passarmos à primeira questão, eu quero só mostrar-te uma alteração que eu fiz nos meus critérios, que é relativamente à volatilidade. Ou seja, tu já conheces os meus critérios, mas este em específico relativamente à volatilidade, que antes a zona 2 estava entre os 20% e 25%, agora encontra-se entre os 15% e 20%. Porquê é que eu fiz esta alteração? Porque o S&P 500 tem estado muito parado, a estagnar e a consolidar entre este intervalo de valores, e muitos ETFs têm diminuído a sua volatilidade, ou seja, aqueles que eram da zona 3 estão a passar para a zona 2, aqueles que eram da zona 2 estão a passar para a zona 1, e por isso está aqui a colocar uma deficiência nos meus critérios, e por isso tive que adaptar-me, e por isso colocar aqui então de 20 e 25 para então 15 e 20, por isso este é o novo intervalo para a zona 2. Bom, relativamente à primeira questão, aqui é sobre a quantidade que eu invisto mensalmente, porque se fosse superior, se eu iria diversificar e repartir entre diferentes ETFs, e a resposta aqui é não, ou seja, investir mais ou investir menos não iria mudar o investimento, ou seja, uma coisa não está relacionada com a outra, porque imagina, eu antes de estar a investir 500€ todos os meses, imagina que eu investia 5.000€, eu continuava a investir naquele ETF que eu considerava que fosse o melhor para o respectivo mês, ou seja, se eu estou a investir naquele ETF é porque eu acredito que será a melhor escolha, porque se eu visse que estava repartido entre um ETF e outro ETF poderiam ser os dois indicados, então o que eu faria é pegar nos meus 500€ e, por exemplo, colocava 200 num e 300 no outro, ao mesmo que eu tivesse pouco dinheiro, pegava 10€ num, 20€ no outro, por isso não faz qualquer diferença se temos apenas 10€ ou se temos 10.000€. Eu invisto naquilo que eu considero que seja o melhor, e se visse que fosse mais indicado repartir entre vários, então eu assim o faria. Mas se eu adquirir naquele respectivo ETF e apenas naquele ETF, é porque eu acredito que para o meu perfil faça mais sentido e que poderá ter uma melhor rentabilidade e aguentar melhor as quedas. Pronto, passando à próxima questão, é relativamente ao cálculo dos impostos. Por isso, eu acredito que não faça sentido para mim calcular neste momento o valor dos impostos, porque a taxa atual pode não ser a taxa que vai estar em vigor no futuro, e também porque, não só em questões políticas, porque
pronto, dependendo de quem está no governo na altura, pode fazer uma grande alteração a nível fiscal, mas também relativamente ao valor que eu vou estar a levantar, porque em termos percentuais já temos uma ideia de quanto será, mas em termos de valores absolutos não sabemos, não fazemos sequer ideia, ou seja, só no momento é que poderemos saber e depois os cálculos vão mudar conforme o momento. E depois também existem outros fatores que vão impactar, porque eu entretanto posso fazer algum tipo de alteração que possa fazer mais sentido e também escolher entre o englobamento ou não englobamento, porque na altura nunca saberei ao certo qual poderá ser a opção mais indicada e por isso só fazer mais sentido quando a altura chegar. Por isso, neste momento eu não vou fazer qualquer tipo de cálculos com os impostos, farei no futuro quando achar que será um melhor momento. Próxima questão, esta também é relativamente aos levantamentos, por isso, quando eu fazer um levantamento anual de 4 ou 4,5%, como é que eu vou fazer? E só existe uma maneira de fazer, que é vender os ETFs, mas tem que ser vender a quantidade correta para que corresponda aos 4,5% neste caso. Só que a maior dificuldade aqui é o quê? É saber quais os ETFs que vou vender, porque aqui eu nunca iria fazer algo como vender os primeiros que foram adquiridos. Não, aqui iria estudar e ver qual é que poderia ser o ETF mais indicado, cuja rentabilidade fosse inferior, ou então que a queda pudesse ser superior, ou seja, que a oportunidade não fosse tão boa e que fosse mais necessário livrar rapidamente. Porque imagina, se houverem outros ETFs cujo seu potencial é superior e que poderão ter uma maior rentabilidade se tiverem mais tempo na minha carteira, então esses ETFs é aqueles que eu vou priorizar para deixar na carteira, e os outros que têm menos potencial ou que têm um risco superior, seja por exemplo um setor que está em decadência ou seja por outra razão qualquer, então esses sim é que vou vender primeiro porque têm menos potencial e faz sentido na altura depois vendê-los. Por isso isto tem que ser muito bem pensado e tem que ser de uma forma estratégica para que eu consiga otimizar a possível rentabilidade que poderei ter. Próxima questão, e eu vou tentar resumir muito rapidamente o que está aqui, é o porquê de eu utilizar um time frame diário quando posso utilizar, por exemplo, de 2 em 2 horas. Eu vou passar para o TradingView porque assim é mais fácil explicar. Então, tu podes ver aqui no TradingView que eu utilizo um time frame diário e não de 2 em 2 horas, porque eu, como estou a investir em ETFs acumulativos, neste caso para a minha reforma, então o espaço temporal é muito superior, porque o meu investimento, ou seja, aquilo que vou manter em carteira, é durante vários anos. Por isso, eu acredito que, não também descurando que é importante vermos curto e médio prazo, esta perspectiva de dia para dia faz com que tenha uma ótica muito concentrada e dando uma maior importância neste espaço temporal para longo prazo, porque se fosse de 2 em 2 horas, então se calhar a ótica seria aqui mais dentro do médio prazo e depois a média que iria utilizar nas formas matemáticas dos indicadores que utilizo não seriam tão eficientes no longo prazo, e é por isso que eu utilizo com o time frame diário. Eu vou só utilizar aqui um exemplo, que é, por exemplo, esse MMA que eu utilizo com um input de 600. A média que utiliza as 600 últimas velas utiliza aqui dos 600 últimos dias. Agora, se fosse de 2 em 2 horas, não dava este espaço temporal tão grande e por isso não estaria tão otimizado e feita a média por uma perspectiva de tão longo prazo como é o diário. Mas eu também não ponho um time frame de semana para semana ou de mês para mês, porque eu também não quero ignorar, porque é importante o curto e médio prazo, porque eu também quero ter uma boa rentabilidade neste curto e médio prazo, porque é importante para mim que tenha uma boa rentabilidade no espaço de um ano, no espaço de 1 a 5 anos, ou até num espaço superior a 5 anos, que esse é claro que é o mais importante, mas no que está para trás eu também não quero ignorar e quero que ter uma boa rentabilidade em todo o período, ou pelo menos que consiga ter uma rentabilidade que seja superior e consiga bater facilmente o S&P 500, que é o que eu tenho feito e tenho provado ao longo desta série até agora. Próxima questão, como é que os dividendos são reinvestidos no próprio ETF? Esta dúvida é muito comum para quem está a começar, porque pensa que poderá ter uma quantidade superior, ou seja, se tem 5 ETFs e depois são reinvestidos os dividendos, pode ter, por exemplo, 5.1, mas isto é falso, ou seja, se tu tens 5 ETFs, tu vais sempre ter 5 ETFs. O que acontece aqui, quando os dividendos são reinvestidos, é que impacta o preço do respectivo ETF e nunca a quantidade. Ou seja, vou-te dar aqui um exemplo prático para tu entenderes. Imagina que tu tens um ETF que vale 100 euros, não é? E o dividend yield, e atenção que é possível calcular o dividend yield manualmente dos ETFs acumulativos, sabendo as empresas e o respectivo dividend yield de cada e a ponderação de cada, isso é fácil ver nos Just ETF. Então, o ETF é 100 euros, imaginemos que o dividend yield é, por exemplo, 1%. Então, a distribuição é, por exemplo, trimestralmente, por isso, de uma forma muito simplificada, fazemos 1% para dividir por 4, e por isso fazemos aqui 1
ponto vezes 0.1 seria, se fosse 1%, por isso a dividir por 4 é aqui 0,25. Então o impacto no preço seria os 100 euros mais, neste caso, 25 cêntimos, e por isso o novo valor do ETF seria 100 euros e 25 cêntimos e não os 100 euros. Mas atenção que não é difícil calcular o dividend yield de um ETF acumulativo, dá trabalho. Eu vou utilizar aqui como exemplo o QDVE.de. O QDVE.de tem, por exemplo, estas empresas que constituem o ETF. Agora, o cálculo que tens de fazer aqui é simples, é ver qual é que é a ponderação que o mesmo tem, por exemplo a Microsoft, e depois multiplicares pelo respectivo dividend yield. Por exemplo, a Microsoft tem 17,74%, multiplicas pelo respectivo dividend yield, que neste caso é de 0,92%, e fazes isto para todas as empresas. É claro que aquelas que não distribuem dividendos, então é vezes 0, e depois somas, e depois vai dar-te o dividend yield final do respectivo ETF acumulativo. Por isso é fácil. Pronto, e assim termina as questões. Se tu por acaso tiveres alguma dúvida, não hesites em perguntar nos comentários, porque eu irei fazer o meu melhor para responder essas dúvidas e, se for possível, até mostrar em vídeo. Agora, temos aqui então os ETFs que foram sugeridos, por isso eu vou começar com estes ETFs que foram sugeridos, só que muitos deles também já foram vistos, mas eu vou passar por eles à mesma. Então, dentro destes que foram sugeridos, temos este aqui que, logo para começar, este eu vou já descartar. Porquê? Porque se formos olhar aqui para Replication, vemos que é swap-based, por isso é muito provável que seja sintético, e se formos aqui abaixo, conseguimos ver que sim, é sintético, e nós não queremos correr riscos desnecessários, não queremos estar dependentes de terceiros, e por isso eu prefiro sempre que a Replication seja physical, seja físico. Por isso, se não for um ETF físico, não vale a pena, pelo menos para o meu perfil. Por isso, este vou já descartar. Depois temos aqui um Full Replication, este sim, podemos ver que é physical, que é isso que se quer, um Total Expense Ratio de 0,25%, temos um World Information Technology, por isso é muito provável que este esteja na zona 3, em termos de volatilidade, deixa-me cá ver, não, por acaso está na zona 2, mas mesmo assim, deixa-me cá ver para a ponderação que tem uma grande exposição aos Estados Unidos, Apple, Microsoft, Nvidia, etc. Eu acho que este até, sim, pela volatilidade, não diria, mas pela rentabilidade que tem e também pelo conjunto de empresas que fazem parte deste ETF, eu diria até que se compara com o QDVE.de. Eu acredito que talvez, deixe-me cá ver, a volatilidade que tem tido nos últimos 5 anos até está nos 26,44%, por isso, deixe-me só confirmar, 23,49%, agora recordei-me que eu alterei isto, por isso certamente está na zona 3. Deixa-me cá ver, zona 3, por isso acima de 20% já está na zona 3, já não faz parte dos ETFs que irei adquirir, porque neste momento estamos na zona 2, tal como podes ver aqui, abaixo do SMMA estamos na zona 3, ou seja, eu até vou deslocar para aqui para tu entenderes que é abaixo desta linha laranja inferior que estamos na zona 3, e por isso dentro deste intervalo estamos então na zona 2, por isso ao estar na zona 2 este neste momento não é o mais indicado, mas mesmo assim podemos comparar com o QDVE.de. Eu gosto de olhar para a rentabilidade, por isso nos últimos 5 e 3 anos foi aqui de 52% e 172% respectivamente, e se olhar para aqui foi de 38% e 143%, por isso o QDVE parece ter uma rentabilidade superior. É claro que o desempenho passado não garante resultados futuros, mas podemos utilizar aqui a rentabilidade como base, e neste caso o QDVE parece ser melhor. E também em termos de posição, eu prefiro pelo menos na zona 3, e este ETF sendo na zona 3 é algo que não irei adquirir neste momento de todo, mas pronto, entre os dois prefiro de certeza o QDVE, mesmo em termos de Total Expense Ratio, este que foi sugerido é superior, por isso o QDVE ainda consegue ter uma Total Expense Ratio inferior. Pronto. Passando ao próximo, que tem um Total Expense Ratio de 0.33, Full Replication, por isso é físico, tem um Film Size enorme, a volatilidade está nos 23,40%, por isso neste momento faz parte da zona 3, o que não temos grande interesse, e a exposição também está muito virada para os Estados Unidos. Deixa-me só ver o título, ok, é Nasdaq Same, por isso é normal que este ETF já foi visto anteriormente, faz mesmo parte da zona 3 e compara-se diretamente com o QDVE. Agora, sempre que eu estou na zona 3 e comparo estes ETFs que são bastante parecidos, a minha escolha será o QDVE, mas nenhum destes ETFs eu considero que seja indicado para agora, visto que estamos neste intervalo na zona 2. O próximo ETF é o S&P 500-400 US Mid Cap, por isso de certeza que tem uma grande exposição aos Estados Unidos, tal como podemos ver aqui, exatamente. Ok, deixa-me só ver primeiro o Total Expense Ratio de 0.30%, é físico, Film Size também é grande. Ok, volatilidade está dentro da zona
3, mas pronto, isto como está praticamente nos 20%, também apanhar a zona 2, é aceitável, mas eu vou dizer-te qual é que é o meu maior problema aqui, porque em termos de setores eu acredito que esteja muito bem diversificado. Agora, o meu maior problema aqui é que eu não conheço grande parte destas empresas, e para mim isto é um grande problema, porque eu gosto de conhecer muito bem aqueles ETFs que eu invisto, e por isso teria que estudar individualmente cada empresa que faz parte deste ETF, e sendo 400 empresas iria-me tirar muito tempo, e eu não tenho esse tempo neste momento, por isso eu não consigo dizer se é bom ou mau, porque eu teria que ver a perspectiva de cada empresa e que poderia ter potencial ou não, e depois teria que fazer o cálculo e com base na média ponderada, porque cada empresa só tem menos de 1%, por isso iria dar bastante trabalho e eu neste momento não consigo ter esse tempo. De qualquer forma, eu acredito que a rentabilidade não é nada especial, mas tem aguentado bem as quedas, por isso eu acho que este visto que também existe na XTB em euros é algo que talvez, eu vou pôr aqui de lado, coloque na minha lista para ver mais tarde e com mais atenção. É claro que tem que ser um dia que tenha muito tempo disponível, mas pronto, vamos passar aos próximos ETFs que foram sugeridos, não por esta pessoa, mas por outras, que é relativamente à automatização e robótica. Temos também inteligência artificial e Big Data, e depois esta inteligência artificial. Por isso, isto aqui é para comparar entre estes 3 ETFs, porque já foram vistos, mas agora uma comparação entre os 3 na minha ótica. É assim, este aqui seria logo descartado, porque o fund size é super pequeno e nem sequer falo dos avisos que este ETF tem. Por isso, mesmo em total expense ratio, que é muito elevado, e fund size, seria logo para descartar. Por isso, este vou colocar de lado. Agora, relativamente a este que é de inteligência artificial e Big Data, comparativamente a esta otimização e robótica. Por isso, em termos de total expense ratio, são muito parecidos, só muda aqui em termos de 0.05%, que é muito pouco. Em fund size, este aqui tem um fund size muito superior, por isso este, em termos de fund size, leva um ponto a mais. São os dois acumulativos, full replication e sampling, isto também já expliquei no outro episódio o que é que significava. Depois, em termos de volatilidade, este faz parte da zona 2, muito bem, e este faz parte da zona 3. É assim, como está muito próximo dos 20%, também seria aceitável adquirir na zona 2, dependendo se estivéssemos muito acima ou abaixo na zona 2. Como estamos, se calhar, aí mais perto da zona 1, então este faria mais sentido, mas é claro que não vamos só olhar para a volatilidade, e também vamos olhar para as empresas que constituem, a diversificação entre países e também setores. Por isso, este aqui parece-me até bem diversificado, apesar de ter maioritariamente uma exposição aos Estados Unidos, também tem entre vários outros países, o que é um bom sinal. Agora, este não tem assim uma diversificação tão grande como o outro. Este aqui tem uma grande exposição aos Estados Unidos e depois menos de 20% é para os restantes países. Por isso, isto poderia fazer sentido se eu, por exemplo, não tivesse uma percentagem tão alocada já aos Estados Unidos. Por isso, no meu perfil, este aqui parece que faz mais sentido. Ainda por cima, este aqui tem um fund size superior e não está tão alocado em empresas que eu já tenho investido. Por exemplo, este aqui tem uma grande percentagem na Nvidia, Alphabet, Amazon, Meta, ou seja, as grandes empresas que têm maior capitalização no mercado, e eu já tenho uma grande percentagem nelas. Por isso, na minha opinião, esta aqui, para o meu perfil, faz muito mais sentido. Pronto, passando ao próximo ETF que foi sugerido, temos aqui um relativo a veículos elétricos e também tecnologia associada à condução. Este aqui tem um total expense ratio de 0.40%, é elevado, tem um fund size que não é muito grande, mas está aqui na zona verde, é físico, pertence à zona 2, o que é um aspecto positivo. Eu acho que está muito bem diversificada, porque só tem uma exposição de 28.59% aos Estados Unidos. Nos setores temos 50% de bens não necessários e 30% de tecnologia, como era de esperar. Mas eu vou dizer-te aqui qual é que é a minha maior preocupação. É que eu normalmente gosto de investir neste tipo de setores de bens não necessários, mas neste em específico de veículos elétricos, etc., quando estamos numa boa fase da economia em que não existe uma grande instabilidade, incerteza, etc. Porque eu acredito que seja muito importante vermos a economia global neste tipo de produtos, porque se a economia estiver muito bem, então a procura por este tipo de produtos vai aumentar, e por isso o preço relativamente às empresas que estão associadas vai aumentar, e por isso o preço do ETF também aumenta. O que não é o caso, existe demasiada incerteza, ou seja, o risco neste momento é demasiado superior para eu adquirir, mas o lado positivo é que isto também faz com que essas empresas neste momento poderão estar, digamos, a um preço de desconto, ou seja, poderão estar a um preço inferior, e por isso talvez ser uma possível melhor oportunidade para então adquirir agora, para deixar para longo prazo, porque eventualmente poderá ter uma boa rentabilidade quando então a economia recuperar ou estiver num estado superior, melhor do que está neste momento. Por isso, depende também muito do perfil de investidor. Eu, no meu caso, não vou adquirir, ok? Penso que não faz sentido neste momento, é um risco que eu não quero correr, mas eu vou colocar aqui de lado para acrescentar na minha lista de ETFs, porque realmente é um ETF interessante e talvez valha a pena ver novamente no futuro. Pronto,
mais ETFs que foram sugeridos. Temos este aqui, que é relativamente ao setor da saúde, temos um Total Expense Ratio de 0.15%, um fund size enorme, físico também, por isso em termos de volatilidade ainda está dentro da zona 2, por isso mesmo que tivesse 15, 14% estaria totalmente ok para estar na zona 2, e está aqui o maior problema de todos, pelo menos para eu adquirir neste momento, que tem uma grande exposição aos Estados Unidos. E estando nós nesta zona 2, já praticamente no meio, eu gostaria muito que tivesse também, não só a Europa, mas também outros países por todo o mundo. Por isso, maioritariamente aos Estados Unidos, mas não tanto, porque eu já tenho uma exposição muito forte aos Estados Unidos e não quero tanta, pelo menos neste momento. Assim sendo, eu acho que o setor da saúde faz sentido neste momento, porque nós estamos no outono a entrar no inverno daqui a uns meses e faz com que possa haver mais vendas dentro deste setor e então aumentar o preço deste ETF. Já é claro que a sazonalidade não seria o ponto mais forte para adquirir, seria sim o preço que se encontra neste momento. E se nós compararmos aqui com este ETF, que eu já adquiri anteriormente também dentro do setor de saúde, podemos ver que este tem sim um Total Expense Ratio superior, de 0.25%, que é superior a este 0.15% que foi sugerido, é verdade, e também tem um fund size um bocadinho superior, mas não é por aqui porque a diferença não é muita, mas este aqui, ao contrário do que foi sugerido, tem uma exposição inferior aos Estados Unidos. Este ETF também poderá ser uma boa escolha, mas como tem uma exposição tão grande de empresas dentro do S&P 500 que neste momento não preciso porque já tenho uma exposição demasiado grande aos Estados Unidos, então faz sentido diversificar entre outros países e por isso este sim ser a minha escolha para este mês. Sim, vai ser este dentro do setor da saúde que eu já tenho e vou reforçar o meu portfólio. Acontece que o mercado não está atualmente aberto, é domingo, por isso o mercado está aberto de segunda a sexta, e sendo que este ETF é da Bolsa Europeia, então está aberto entre as 8 da manhã e as 4:30 da tarde, horário de Portugal. Ainda antes de passar para o dia seguinte, quero só dar uma última dica, que é, se alguém tiver dúvidas como colocar aqui o SMMA com estes inputs no TradingView, então basta ver o episódio 7, ok? Diz aqui as zonas e como traçar as linhas e também o SMMA e os respectivos parâmetros. Pronto, agora é aguardar e esperar que o mercado abra. Até já. Aqui estou no dia seguinte, neste momento o mercado já está aberto e vimos que estamos na zona 2. Não estamos no início, estamos sim no meio da zona 2 e o ETF que eu considerei mais indicado para o meu perfil foi este, relacionado e dentro do setor da saúde. Por isso, se por acaso encontrares algum ETF também dentro do setor de saúde que consideres que poderá ser melhor ou pelo menos que se compare com este, então escreve nos comentários para eu ver, porque terei todo o gosto em ver se poderá ser mais indicado ou melhor que este ETF. Por isso, este já tivemos a ver, já expliquei as razões do porquê de adquirir e agora resta-me então adquirir. Deixa-me só ver a nível de análise técnica como é que está neste momento. Por isso, a última vez que eu adquiri este ETF foi onde eu vou colocar uma linha horizontal, por isso foi aqui, calma, tenho que arrastar para mostrar-te exatamente, foi aqui que eu adquiri da última vez, por isso eu vou só diferenciar esta linha horizontal com outra cor só para teres uma noção, porque eu normalmente coloco a verde quando é resistência ou suporte, por isso aqui está onde foi adquirido. Deixa-me cá ver, em termos de suportes, temos aqui um nível de suporte, mais ou menos aqui, mas ainda está bastante longe deste nível. Agora acontece que eu acredito que tenha rompido um nível de resistência recentemente, deixa-me só confirmar isso. Por isso, aqui temos um nível de resistência, exatamente aqui. Se calhar seria mais fácil se eu mudasse as resistências para vermelho. Pronto, a resistência está a vermelho, a verde está a suporte, e assim é mais fácil para ti perceber. Pronto, sim, exatamente, rompeu por um pouco aqui e agora está praticamente nesses valores. Mas o que eu realmente gostaria é que continuasse a subir, ou seja, rompesse totalmente este nível de resistência para então chegar aos máximos, porque até chegar aos máximos temos aqui uma possível valorização de aproximadamente cerca de 4%. Por isso, não considero que seja uma porcentagem muito significativa. É claro que existem outros ETFs que têm uma possível rentabilidade muito mais elevada, mas para o risco, neste momento, eu acho que não compensam. Pronto. De qualquer modo, podemos comparar com o VOA. Tu podes ver aqui que o VOA encontra-se neste momento nestes valores, até aos máximos. Aqui não é aos máximos, mas este nível de resistência temos apenas uma possível valorização de 1%. Se virmos mesmo até aos máximos, temos apenas de 2,77%. Eu acho que o VOA não será o mais indicado. Atenção, que eu adquiri o VOA foi nestes valores, ou seja, eu vou traçar até um retângulo que eu adquiri várias vezes quando estava nestes valores, porque eu achei que seria mais indicado e realmente confirmou-se e continuou a subir. Por isso, neste momento, eu acho que não seja o mais indicado comparativamente a outras oportunidades, como é o caso deste ETF. No entanto, eu quero salientar
salientar que não é por um ETF chegar aos máximos que irá parar por ali, ou seja, existe alguma confusão por parte de alguns iniciantes, e é normal que quando eu falo de máximos pensam que ok, aquilo pode atingir aquele nível de resistência, chegar aos máximos e depois talvez começar a cair a partir dali, e a verdade é que pode continuar a subir, ou seja, fazer novos máximos consecutivamente. E é realmente isso que eu espero. Por isso, quando eu falo de máximos, é só para utilizar como referência para um possível nível de resistência em que nós temos que ter em atenção. Por isso, eu utilizo essa referência, mas não quer dizer que pare por ali. Ou seja, pode consecutivamente continuar a subir, fazer novos máximos e valorizar muito mais. Isto é algo intuitivo, mas de qualquer forma eu queria destacar para que não haja dúvidas. Bem, o que me resta fazer agora é adquirir, por isso, rato direito, nova ordem. Eu já criei um vídeo a ensinar como criar conta na XTB, caso faça sentido para o teu perfil, e também a ensinar sobre as funcionalidades da plataforma. Pronto, nova ordem. Agora, eu quero adquirir aproximadamente 500 euros, que é a minha aquisição mensal. Por isso, vou pôr 11 e dá aqui aproximadamente 502,70 €. Como eu prefiro ETFs inteiros para que sejam reais e não tenha aqui uma fração, porque se eu tiver, por exemplo, uma décima de um ETF, então eu já não sou o legítimo dono, ok? Só serei o legítimo dono quando tiver um ETF inteiro, e aqui neste caso tenho 11 ETFs inteiros, por isso serei desde o início o legítimo dono, e é exatamente isto que eu quero. Por isso comprar aproximadamente 500 euros, confirmar, e está feito. Por isso aqui vai a ordem. Tinha uma rentabilidade na última posição que abri de 3,71%, e agora assim que abrir com o spread etc, estou com um prejuízo de 0,08%, que é muito pouco. De qualquer forma, sinto-me totalmente confortável com esta aquisição. Se tu tiveres alguma dúvida, não hesites em perguntar nos comentários. Se tiveres alguma sugestão, também podes escrever, porque eu irei tentar ver todos os comentários. E se este vídeo te foi útil, então não te esqueças de colocar um gosto para apoiar. Obrigado e até uma próxima.